Certo. Eu gostaria de começar a partir dessa manchete de uma empresa de comunicação da Itália, a QTI, que, juntamente com o grupo TIM, foram capazes de fornecer segurança de comunicação quântica entre jornalistas e a central de imprensa durante a cúpula do G7 na Itália, ano passado, em 2024. Por mais que detalhes maiores não foram revelados, eles conseguiram fazer essa ligação a partir de uma distribuição quântica de chaves, assegurando a segurança entre os jornalistas e a central de imprensa. Esse fato por si só já mostra que esse campo da distribuição quântica de chaves não se trata mais de uma curiosidade acadêmica, é algo que realmente grandes corporações estão aplicando no dia a dia. Mas para a gente entender o que é distribuição quântica de chaves, é importante a gente entender a base da criptografia quântica e, especialmente, o que é criptografia. Criptografia é a prática de ocultar informações de tal modo que apenas as partes que possuem a chave podem decifrar. A chave é todo o processo que eu vou utilizar para bagunçar e para reorganizar minha mensagem ao sentido original. Atualmente, vários métodos de criptografia já passaram pela história da humanidade, mas atualmente ela está muito atrelada à ciência da computação. A criptografia digital ela utiliza especialmente sequências binárias como chaves, mas sequências de vários zeros e uns, que a partir deles eu vou conseguir criptografar e descriptografar as minhas mensagens. Essas chaves são protegidas geralmente atrás de grandes cálculos aritméticos, matemáticos complexos, etc. Na literatura, nós geralmente separamos duas partes para exemplificar esse campo de estudo, a Alice e o Bob, que são duas partes que querem estabelecer uma comunicação e a partir dela nós vamos trabalhar os conceitos da criptografia. Atualmente existem vários métodos de criptografia digital, mas dois que eu quero citar aqui que são muito utilizados hoje em dia é o AES, que é um método que é simétrico, isso é, ele usa a mesma chave para cifrar e para decifrar a mensagem. É um pré-requisito. A Alice e o Bob vão compartilhar de uma mesma chave desde o princípio para fazer a troca de mensagens. Ele é um método que opera com substituições, permutações e múltiplas rodadas de cifragem para garantir a segurança da mensagem. Atualmente, a sua versão mais robusta, por assim dizer, é o AES 256. Esse 256 aqui é o número de bits que formam o comprimento da chave que ele vai usar. Então, toda chave tem 256 bits, cada bit pode assumir valores entre 0 e 1. Então, nós temos aqui 2 elevado a 256 combinações possíveis para uma chave dentro do AES 256, que eu nem preciso dizer o quão colossal esse número é, e que não, nem mesmo os computadores mais modernos hoje em dia conseguiriam passar por esse número de combinações. O outro método que eu gostaria de citar é o RSA. Ele é um método assimétrico, ou seja, diferentemente do AES, ele utiliza um par de chaves, uma pública e uma privada. A chave pública ela é conhecida por todos que estão dentro da comunicação e é ela que vai ser responsável por criptografar a mensagem. Contudo, somente quem possui a chave privada é capaz de descriptografar ela. Só que a dificuldade desse método está baseada na fatoração de números primos grandes. Como assim? A chave privada ela depende do valor de dois números primos, P e Q, cujo produto forma parte da chave pública. Então, a única forma de eu ter acesso à chave privada seria através desses dois números, P e Q, que são números primos muito grandes, só que para eu chegar neles, eu preciso fatorar a chave pública. Só que esse número da chave pública é tão gigantesco que também nem mesmo os computadores mais modernos conseguem fazer essa fatoração em um tempo aceitável. O RSA ele é um método lento, mas ele é ótimo para troca de chaves. E a gente pode usar isso a nosso favor, unindo o útil ao agradável. Métodos simétricos, como o AES, são rápidos na criptografia de grandes volumes de dados, mas exigem uma chave em comum entre as partes. Ele tem esse pré-requisito. Já os métodos assimétricos, como o RSA, não têm essa exigência. Na verdade, geralmente são eles que vão estabelecer essa transmissão de chave em segurança tanto para Alice quanto para o Bob. Só que eles são lentos e pesados computacionalmente falando. É aqui que entra o campo da criptografia híbrida,
que na verdade os nossos sistemas operacionais, a maioria deles, não depende apenas de um único método de criptografia, depende da união de vários deles, um ajudando o outro. Né? Nesse caso, a gente pode se aproveitar de combinar a transmissão segura de chaves da criptografia assimétrica com a velocidade de processamento de dados da criptografia simétrica. Na verdade, esse é o padrão da indústria hoje em dia. Então, o RSA e o AES, eles acabam formando uma dupla muito boa. Entrando agora com um novo personagem na nossa história, temos a computação quântica. Enquanto computadores clássicos operam com bits de 0 e de 1, um computador quântico opera com qubits, que podem assumir valores, claro, de 0 e de 1, mas também podem assumir uma superposição entre 0 e 1. Essa superposição dos qubits permite aos computadores quânticos terem acesso a muitas propriedades quânticas, tais como superposição, interferência quântica, emaranhamento, etc. Essas propriedades quânticas permitem ao computador quântico rodar certos algoritmos que potencialmente podem afetar métodos de criptografia que nós já conhecemos. Existem algoritmos que podem quebrar completamente o RSA, ou seja, conseguindo fazer aquela fatoração, e tem algoritmos que podem potencialmente reduzir a eficiência de métodos simétricos como o AES. Por mais que a computação quântica ainda não seja algo padronizado, ainda seja muito difícil de manter um computador quântico estável e pela quantidade pouca de qubits que nós temos disponíveis no momento, ainda é uma ameaça distante, mas é uma ameaça mesmo assim. Mas por que estudar computação quântica? Uma coisa que eu preciso deixar claro é que computação quântica não é criptografia quântica, certo? Computação quântica vai utilizar os qubits para, usando essas propriedades quânticas, ele conseguir resolver problemas com uma certa eficiência que um computador clássico nunca teria capacidade. Já a criptografia quântica vai utilizar esses mesmos propriedades em cima da nossa segurança da informação, certo? Então, se eu entender como o computador quântico funciona, como os qubits funcionam, eu posso aproveitar parte disso para entender como criptografia quântica funciona, já que muitas das propriedades quânticas são compartilhadas entre esses campos. Dessas propriedades, eu quero focar em duas nessa apresentação, que é a esfera de Bloch e o teorema da não-clonagem, que são um pouco mais desconhecidos. A esfera de Bloch ela é uma representação geométrica do estado de um qubit como um ponto na superfície de uma esfera tridimensional. Aqui a gente tem a esfera de Bloch. Podemos ver aqui que no eixo Z, nos polos do eixo Z, eu tenho aqui o estado 0 e no outro polo eu tenho o estado 1, que nós podemos ver como sendo o qubit no estado de valor 0 e o qubit no estado de valor 1. Todos os outros pontos na superfície da esfera vão representar uma superposição entre esses estados, que eu posso representar por essa equação bem aqui, certo? Ela depende dos parâmetros θ e φ. O φ é mais um parâmetro de fase, então eu vou considerar ele 0 aqui para simplificar as coisas, certo? Mas, então, se eu tiver no eixo Z, o meu θ ele só pode ser 0 ou pode ser π. Então, nesse caso, no eixo Z, ou o meu qubit está necessariamente no estado 0, ou ele está necessariamente no estado 1. Agora, se eu fizer a medição do meu qubit por uma outra base, se eu representar o meu qubit por uma outra base, eu vou representar ele como uma superposição. Se eu pegar aqui, por exemplo, o eixo x para referência, o meu θ vai ser igual a π sobre 2. E na minha expressão, eu vou ter aqui essa superposição, que tomando as probabilidades, eu vou ter 50% de chances de conseguir o bit 0, 50% de chances de conseguir o bit 1. Ou seja, eu vou ter uma superposição. Essa propriedade vai ser muito aplicada quando a gente for estudar, for ver os protocolos de distribuição quântica de chaves. Outro muito importante é o teorema da não-clonagem, que diz que qualquer tentativa de clonar um estado arbitrário resultará em uma transformação que destrói parte significativa da informação original. Em outras palavras, eu não consigo fazer uma cópia de um estado quântico sem antes fazer uma medição em cima dele, sem antes saber do que aquele estado quântico realmente se trata. Se eu fizer isso sem saber, desconhecendo qual é aquela informação quântica, eu vou estar perdendo parte da informação original. Então eu preciso fazer uma medição, e a partir dessa medição é que eu vou conseguir uma cópia fiel ao que eu encontrei. Também é outro
outra propriedade super importante para o estudo da distribuição quântica de chaves, que é o que a gente vai entrar aqui agora. A distribuição quântica de chaves vem do inglês Quantum Key Distribution, que a gente consegue abreviar para QKD, que eu vou chamar assim de agora em diante para acelerar as coisas. São protocolos com ênfase na criação e distribuição de chaves gerada de forma aleatória e imune a qualquer tentativa de espionagem por parte de terceiros. Em outras palavras, a QKD não representa métodos de criptografia em si, mas uma proteção adicional. Diferente dos métodos que nós vimos antes, como é o AES, como é o RSA, o foco da QKD é gerar uma chave completamente segura entre as partes, certo? Enquanto a mensagem protege, enquanto a chave protege as nossas mensagens, alguém precisa garantir a segurança da chave, para que ela não caia em mãos erradas, para que ela não seja vazada ou espionada durante a sua criação e distribuição. A ideia continua basicamente a mesma. Eu tenho Alice e eu tenho Bob, os dois querem estabelecer uma comunicação. A questão aqui é, o que acontece se a gente colocar um terceiro, que eu vou chamar aqui de Eva, do inglês Eve, que é uma abreviação da palavra eavesdropper, que significa bisbilhoteiro, né? Como que eu posso fazer garantir a segurança da minha chave entre a Alice e o Bob, sendo que a Eva está tentando fazer uma espionagem em cima da chave? É isso que a QKD busca resolver. Eu vou estar mostrando aqui o protocolo BB84, que foi o pioneiro desses protocolos. Na verdade, foi ele que deu início ao estudo em cima desse campo de pesquisa, certo? Primeiro, eu quero estabelecer o protocolo sem a Eva, sem a presença de um espião, para nós vermos como que é o funcionamento dele em um caso idealizado. Primeiro de tudo, eu vou ter aqui a Alice e o Bob, e os dois querem criar uma chave segura. Para isso, eles vão ter que distribuir essa chave. A ideia do protocolo é que eles criem essa chave sem compartilharem um bit sequer. Eles vão, em tese, conseguir a mesma chave, um e o outro, sem que eles compartilhem essa informação diretamente em um canal público. Então, o que a Alice vai fazer? A Alice vai enviar fótons com diferentes direções de polarização para o Bob, a partir de um canal quântico. Esse canal quântico pode ser uma fibra ótica, por exemplo. Tá, mas por que fótons polarizados? Acontece que fótons polarizados podem ser descritos matematicamente como qubits. E como a gente viu, por causa dessa semelhança, os fótons eles vão estar sujeitos àquelas propriedades quânticas que nós vimos antes. A esfera de Bloch, o teorema da não clonagem, etc. A Alice ela vai escolher aqui entre 4 direções. 0 e 90 graus, que vão formar aqui a minha base reta, 45 e 135 graus, que vão formar a minha base diagonal. Ela deve enviar isso para o Bob, ao qual o Bob vai fazer a medida desses fótons sem saber em qual direção a Alice preparou esses fótons. Ou seja, ele vai ter duas opções, ou ele lê na base reta, ou ele vai ler na base diagonal. Quando isso acontece, a gente resgata o que a gente viu lá da esfera de Bloch. Se eu faço uma medição em cima de uma mesma base, eu vou conseguir exatamente o mesmo resultado que a da base original. Se eu faço uma medição em uma base diferente, eu gero uma incerteza. Então, se a Alice prepara um bit, digamos um bit 0 na base reta e envia para o Bob, se o Bob fizer a medição desse fóton na base reta, ele também vai conseguir o bit de valor 0. Isso com 100% de certeza, seguindo o que a gente aprendeu com a esfera de Bloch. Mas se ele fizer a medição desse fóton na base diagonal, ele gera uma incerteza. E essa incerteza faz com que ele possa conseguir o bit 0, mas também possa conseguir o bit 1. E nesse caso, nem a Alice nem o Bob podem ter certeza disso, a não ser que eles compartilhem essa informação em um canal público. E é isso que eles querem evitar ao máximo, segundo esse protocolo. O canal público é um canal que pode estar sendo observado, mas isso, nesse momento, de pouco importa, porque as informações que vão ser trocadas nesse canal são informações que não são suficientes para um espião conseguir deduzir qual é a chave que eles estão construindo. E é por isso que eles vão usar fótons polarizados e medir eles em bases arbitrárias. Porque todo fóton que a Alice enviar para o Bob em uma determinada base
eu vou ter basicamente dois resultados. Se o Bob fizer a medição do fóton na base correta, ele vai conseguir o mesmo bit que a Alice preparou. Se ele fizer a medição em uma outra base, ele tem chances de conseguir um bit diferente, certo? Então, como que isso vai funcionar? Eu tenho aqui, nessa imagem didática, 3 linhas. Essa de cima são as direções que a Alice escolheu e os bits que ela está enviando para o Bob. Essa do meio são as bases que o Bob escolheu para fazer as medições e os bits que ele obteve. E essa terceira linha aqui é uma verificação de bases que eles vão fazer posteriormente. Após a Alice enviar todos os fótons e o Bob fizer a medição desses fótons desconhecendo a base, ou seja, ele vai utilizar bases arbitrárias para fazer as medições, os dois vão no canal público e vão compartilhar publicamente as bases que eles utilizaram. Não vão compartilhar os bits que eles conseguiram. Ao compartilharem as bases que eles utilizaram, eles podem ter certeza dos bits que eles têm em relação um com o outro. Então, vamos analisar aqui as primeiras medições para a gente ver como é que isso aqui vai funcionar. Nessa primeira medição, no caso, a Alice preparou um bit 1 na base, numa direção diagonal, ao qual o Bob fez a medição na base retilínea. Como ele mediu em uma base diferente da que a Alice originalmente mandou, ele tem chances, como nós vimos lá na esfera de Bloch, de conseguir um outro bit. No caso, ele conseguiu o bit 0 aqui. Ou seja, essa medição deu completamente errada. Só que a Alice e nem o Bob precisam dizer qual bit eles conseguiram. Como eles mediram, como eles utilizaram bases diferentes nesse fóton em específico, a medida vai ser simplesmente descartada. Como tem essa incerteza, né, o Bob poderia muito bem ter conseguido um aqui, não tem nada de errado com isso, mas como eles não têm certeza um do outro, eles vão simplesmente descartar essa base, né? Vai ser representado por esse xzinho aqui. Na segunda medição, entretanto, vejamos aqui que a Alice preparou novamente o bit 1, só que dessa vez utilizando uma direção reta. O Bob leu na base certa, ele acertou dessa vez. Ele leu na base retilínea e ele, por consequência, conseguiu o bit 1 também. Só que esse bit 1 que ele conseguiu é 100% de certeza. Essa base, como eles quer dizer, esse fóton, como eles mediram na mesma base, eles vão levar para a chave final que eles estão construindo. Então, esse bit 1 vai fazer parte da chave que eles estão construindo. E assim, todo o processo volta a se repetir. Ao final de tudo, em teoria, eles vão ter tomado apenas as bases correspondentes, então, em tese, tanto a Alice quanto o Bob vão ter exatamente a mesma chave. Para eles terem certeza disso, eles vão sacrificar parte dela e vão fazer uma comparação no canal público. Ah, mas no canal público isso não era para acontecer. Verdade, mas como eles estão sacrificando essas partes, elas não vão servir para a chave final que eles estão montando. A única intenção de sacrificar esse pedaço da chave que os dois conseguiram, pedaços correspondentes, obviamente, é fazer uma comparação de erros. Se houver um erro dentro dessa chave, quer dizer que provavelmente existia um espião durante o processo adicionando erros que a Alice e o Bob não esperavam. E esse é o caso de quando a Eva está no sistema. A Eva pode adicionar muitos erros ao tentar interceptar a chave da Alice e do Bob. Eu preparei aqui uma tabelinha, mas eu não vou me estender muito nela também. Mas explicando a base, o que a Eva pode fazer? A Eva ela quer descobrir qual é a chave que a Alice e o Bob vão estar usando. Para isso, ela pode estar interceptando os fótons que a Alice envia para o Bob. Só que, claro, esses fótons têm que chegar no Bob de alguma maneira, porque se não chegassem, obviamente, a chave está sendo interceptada. Nenhuma chave seria construída. Só que para fazer isso, a Eva, a melhor opção que ela tem é de fazer uma cópia dos fótons que ela intercepta da Alice. Só que espera aí, pelo teorema da não clonagem, a gente percebeu que ela não consegue fazer isso sem fazer uma medição no fóton que ela está interceptando. E isso é verdade, isso continua valendo. A questão aqui, e o problema, pro caso da Eva, é que ela, assim como o Bob, desconhece a base que a Alice está enviando os fótons. Então ela vai ter que fazer a medição de todo o fóton que a Alice envia para ela, e só depois fazer a cópia. Só que, novamente, se ela utilizar a base errada, ela pode
adicionar erros ao sistema, e quando ela fizer a cópia e enviar para o Bob, ela vai estar mandando um fóton errado do que era o originalmente preparado pela Alice. E isso vai causar problemas na chave final do Bob em relação à Alice. Não tem como escapar. Vamos olhar aqui os primeiros fótons dessa tabela para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui os fótons, as bases e os bits da Alice, a base e os bits da Eva, e as bases e os bits obtidos pelo Bob, certo? Então, nesse primeiro fóton, a Alice preparou um bit 0 na base retilínea, enviou para o Bob, só que no meio do caminho a Eva interceptou para fazer uma cópia. Ela é obrigada a fazer uma medição, que nesse primeiro caso aqui, olha só, ela acertou. Ela utilizou a base retilínea para fazer a medição e, por consequência, conseguiu aqui o bit 0. Ela fez uma cópia do fóton, enviou para o Bob, e o Bob, olha só, ele também leu na base retilínea, que é a base correta em relação a Alice. Por conta disso, ele conseguiu exatamente o bit 0. Esse primeiro fóton aqui seria o caso ideal para nossa espiã Eva. É um caso em que ela consegue o bit respectivo da chave sem ser detectada. Mas isso não vai durar para sempre. No segundo fóton aqui, a Alice prepara um bit 1 na base retilínea, manda para o Bob, só que a Eva intercepta. E dessa vez ela erra. Ela utiliza a base diagonal para fazer a medida. O bit que ela consegue, eu coloquei como um ponto de interrogação aqui, porque nesse momento tanto faz, pode ser 0, pode ser 1. O que importa é que a cópia que ela fez, ela está enviando para o Bob na base diagonal. Só que o Bob, olha só, ele leu na base retilínea, que é a mesma que a Alice enviou para ele a princípio. Só que ele conseguiu um bit 0. E isso vai contra o que a gente viu lá no teorema da esfera de Bloch, certo? Ele leu na mesma base que a Alice enviou, mas conseguiu um bit diferente. Aqui, obviamente, eu só tenho 8 fótons, é um exemplo ilustrativo, mas nesse tipo de protocolo, muitos fótons são enviados da Alice e por Bob. E se a Eva fizer uma cópia de cada um deles, estatisticamente falando, ela vai adicionar muitos erros ao sistema. E por conta disso, quando a Alice e o Bob fizerem aquele sacrifício de um pedaço da chave ao final do protocolo, eles vão perceber que, opa, tem muitos erros aqui. Como que a gente só pegou as bases em comum e não conseguiu, no final das contas, duas chaves exatamente iguais? E daí eles podem apontar, na verdade, o protocolo vai apontar para eles que eles estão sendo espionados no canal privado, no canal quântico, que o canal quântico não é mais seguro e que eles devem abortar a comunicação nesse momento, certo? Essa é a força do protocolo, a força da QKD. Ela vai me garantir quando eu crio uma chave completamente segura e livre de qualquer espionagem. Mas isso que a gente viu até agora é um caso idealizado. Em casos reais, erros entre as chaves podem surgir causados por problemas técnicos. Isso aqui não é um problema da teoria do protocolo, é um problema nosso mesmo de execução, certo? Os aparelhos que a gente vai usar para transmitir e receber esses fótons, eles têm que ser muito precisos. Problemas como atenuação de sinal, que nós vamos ver daqui a pouco, também são muito presentes. Quanto maior a atenuação de sinal, maior vai ser a dificuldade do fóton de chegar intacto para o Bob. E isso pode adicionar vários erros finais que não são cometidos por um espião. Eu posso muito bem surgir erros na minha chave sem ser pela presença de um espião, sem ser pela presença de Eva tentando interceptar a minha chave. É por isso que, em casos reais, Alice e Bob determinam uma taxa de erros, certo? Quando eles sacrificam aquela parte da chave, eles vão estudar a quantidade de erros que eles esperam. Se a taxa de erro for maior do que o esperado, eles podem assumir que estão sendo espionados no canal quântico. Porém, se a taxa de erros estiver dentro do que eles esperam como normalidade, eles vão aplicar subprotocolos de segurança. Esses subprotocolos de segurança, nós chamamos eles de reconciliação de chave. No final das contas, ao final do BB84, Alice e Bob vão chegar a uma chave que não é exatamente igual uma com a outra. Para isso, eles vão usar esses protocolos de segurança para corrigir a chave, né? O mais famoso deles é o protocolo Cascade, onde a Alice e o Bob dividem suas chaves em vários blocos e verificam suas respectivas paridades, buscando os bits incorretos.
Essa verificação é feita no canal público. Só que lembrando, eles não estão comparando os bits diretamente no canal público. Eles estão comparando as bases em diferentes blocos. Para dar um exemplo um pouco mais ilustrativo, eu tenho aqui um bloco da Alice e um bloco do Bob. Eles vão simplesmente no canal público comparar a paridade desses blocos. No caso aqui, o bloco da Alice, ele é ímpar, né? Somando aqui os bits, a gente consegue um valor ímpar. No caso do Bob, é um bloco de valor par. Somando aqui os bits, a gente consegue um valor par. Então, eu tenho uma diferença de paridade aqui. Então, eu tenho pelo menos um bit divergente entre a chave do Bob e a chave da Alice nesse bloco em específico. O que o protocolo diz? Vamos partir esses blocos ao meio, criando dois subblocos novos e comparando a paridade entre eles, certo? Se a gente pegar esses blocos aqui, da posição 4 até a posição 7 da Alice, e a posição 4 até a posição 7 do Bob, e fazer a comparação de paridade, novamente vai dar diferente. Ou seja, tem um bit aqui que está dando problema. Divide mais uma vez. Nos novos blocos, nós vamos novamente comparar a paridade, e enquanto a paridade estiver diferente, o bloco vai sendo dividido até encontrar, olha só, o bit divergente. No caso aqui, o bit 5 do Bob é diferente do bit 5 da Alice. Então, esse bit aqui que tem que ser corrigido. Pode sim ocorrer dos blocos terem a mesma paridade, só que serem uma sequência diferentes. É o que acontece aqui, inclusive, né? Na posição 0 até a 3 da Alice é par, e a posição 0 até a 3 do Bob também é par, só que a sequência, olha só, é diferente. Eu tenho 1001 para a Alice, 1010 para o Bob. Então, o protocolo não vai corrigir isso? Vai. É daí que está a força do protocolo cascata. E daí que vem o nome dele, né, cascata. Ele vai repetir esse procedimento várias e várias vezes, né, sempre lembrando dos blocos que ele já corrigiu, mas ele vai reorganizando os blocos de bits, comparando a paridade diversas vezes, até finalmente ele ter certeza de que a chave tanto da Alice quanto do Bob são exatamente iguais. Por questões de segurança, é recomendado que o último bloco de cada, o último bit de cada bloco com paridade diferente seja excluído. Por quê? Porque toda essa comunicação está acontecendo no canal público. Só que esse canal público pode estar muito bem sendo espionado pela EVA. Só que qual é o problema, sendo que eles só estão compartilhando a paridade? Exatamente esse. A paridade não entrega qual é a sequência de bits, só que ela já anula muitas combinações que que a EVA pode ter para um determinado bloco. Então é recomendado você se livrar, descartar esse último bit de cada bloco divergente. Então, após a reconciliação, ambos devem possuir exatamente a mesma chave sem erros. Após isso, a chave ainda deve passar pela amplificação de privacidade. Geralmente nós aplicamos algumas funções aqui, mas em suma, os bits são novamente reorganizados e alguns deletados, compactando ainda mais a chave, tudo pensado para que a EVA tenha um mínimo de informações possível sobre a chave que a Alice e o Bob estão montando. E claro, é natural de se pensar que, após tantas interações, a chave bruta, que foi a chave que eles conseguiram ao final do BB84, deve ser suficientemente grande para passar por essas modificações. A gente pode fazer algumas estimativas a partir disso, né? No final das contas, eu quero uma chave final de um tamanho específico e eu posso estimar qual que deve ser o tamanho da minha chave bruta a partir disso. Nesse gráfico aqui, nós temos as chaves brutas e o tamanho da chave secreta. Então, por exemplo, se eu quiser uma chave final secreta de 256 bits, e digamos que é uma taxa de erro de 15%, que é consideravelmente alta, eu vou precisar de aproximadamente 1000 bits de comprimento para minha chave bruta. Então, dá para ver que tem uma boa diferença aqui entre o tamanho da minha chave bruta com a chave final, que é a desejada, que é a que eu vou usar para aplicar posteriormente em um método de criptografia. Em aplicações reais, a gente viu que a QKD foi aplicada durante a cúpula do G7 ano passado, mas as aplicações de QKD não são uma novidade tão recente. Na verdade, em 2003 a 2007, nós tivemos o projeto DARPA Quantum Network. O DARPA é um departamento dos Estados Unidos, que foi pioneiro na prática de QKD
em região urbana, utilizando fibras óticas para ligar instituições como Harvard e a Universidade de Boston, enviando dados reais. Ou seja, foi uma aplicação real de QKD, em uma troca real de dados entre instituições, assegurando a segurança de dados, certo? Temos aqui algumas imagens. Esse aqui são imagens dos nós que eles utilizaram. Os nós, eles são basicamente a instalação física do aparato, tanto da Alice e do Bob. No caso, a Alice que vai enviar os fótons polarizados e o Bob que vai receber esses fótons, certo? Essa foto aqui é um pouco antiga, de 2003, mas dá para ver a complexidade necessária para manter esse sistema aqui funcionando, né? Nós precisamos mesmo de aparelhos muito precisos para fazer esse tipo de operação. Em 2016, a China lança o satélite Mísseis, utilizado para gerar chaves criptográficas com estações terrestres na China a distância de até 1.200 km. Para tal, foi utilizada uma versão aprimorada do BB-84, ainda mais resistente e completa. Isso aqui foi um marco muito interessante no estudo da QKD. Como a gente pode ver, tem uma ilustração aqui, né? Tem a estação terrestre e temos aqui o satélite. Aqui nós temos a construção do aparato da estação terrestre, que seria o caso da Alice, né, que está enviando os fótons, e aqui o aparato dentro do satélite, que é que está recebendo os fótons, né, que seria o Bob, no caso. Um marco conquistado pelo Mísseis foi a distância da transmissão de chave, de 1.200 km. Isso porque, em aplicações terrestres, por conta da atenuação de sinal, a eficiência de geração de chave decai rapidamente conforme as distâncias aumentam. E a gente pode verificar isso aqui nesse gráfico. Essa aqui é a taxa de eficiência em decibéis. Essa linha azul representa a conexão via satélite e dá para ver que ela se mantém quase constante mesmo com o aumento da distância. Já a linha vermelha, ela representa a comunicação via fibra ótica e existe uma queda brusca da eficiência conforme a distância vai aumentando, né? Chegando a uma diferença na ordem aqui de 10 elevado a 20. Então, o Mísseis, ele colocou uma nova cartada na QKD, digamos assim, sobre a possibilidade de manter uma rede quântica global a partir de satélites, o que é bem interessante. Um exemplo nacional, a gente não podia deixar de citar, temos a Rede Rio Quântica, é uma rede metropolitana que conecta 5 instituições no Rio de Janeiro. A comunicação é feita por fibras óticas e também por um feixe de laser que atravessa 6,8 km da Baía de Guanabara. Essa linha verde aqui representa o feixe de laser e essas linhas laranjas aqui são as linhas de fibra ótica. Dá para perceber que a distância, né, nunca é muito grande. 13,3 km, 6,7 km, 800 metros. O ideal é que não passe muito disso para não termos problema com atenuação de sinal. Entrando agora em alguns desafios e perspectivas futuras para a QKD, eu gostaria de destacar aqui 4 deles. O primeiro deles é a distância de transmissão. Como eu já comentei há muito tempo aqui, a maior dificuldade para estações terrestres é na fibra ótica, em que a perda de sinal aumenta rapidamente com a distância, e por conta disso, a taxa de geração da chave ela é afetada, ela é reduzida, porque quanto mais atenuação de sinal eu tenho, mais erros eu vou colocar, erros técnicos eu vou incidir na minha chave final, e maior vai ser a necessidade dessa chave passar pelos subprotocolos de segurança, né? Ou seja, eu vou perder tempo tendo que fazer a reconciliação da chave, amplificando a minha privacidade, etc. Outro problema é o custo em manutenção. Eu preciso garantir a proteção física desses nós que nós utilizamos, esses nós físicos, para evitar qualquer tipo de manipulação, e a manutenção constante desses nós é necessária, assim também como aparelhos de alta precisão. Eu preciso de transmissores e emissores de fótons muito precisos. Projetos como mísseis via satélite, eles não sofrem com problemas de atenuação, como na fibra ótica, mas eles sofrem com problemas relativos ao clima da estação terrestre, né? Eu não tenho uma fibra ótica ligando a estação terrestre com o satélite, é só uma separação espacial mesmo, mas se o clima na estação terrestre estiver nebuloso, né, literalmente, isso pode atrapalhar
o envio de fótons. E aí, novamente, eu posso ter problemas na minha taxa de geração de chave. Uma das cartadas que nós temos hoje em dia para resolver muitos desses problemas são os repetidores quânticos. Eles funcionam como estações de retransmissão. Em vez de tentar jogar o sinal direto de uma ponta a outra, ele é reforçado e renovado por pequenos trechos, o que reduz a taxa de perda e aumenta a taxa de geração de chave. Teoricamente, com os repetidores quânticos, eu posso quebrar a limitação imposta pela distância, que as fibras óticas me restringiam antigamente. Só que, infelizmente, eles ainda se encontram em fase de pesquisa e de protótipos, então ainda deve levar alguns anos para nós vermos repetidores quânticos realmente aplicáveis. Uma das aplicações dos repetidores, inclusive, é a distribuição não homogênea de nós, porque eu vou quebrar aquela limitação de distância. E eu posso fazer uma distribuição de nós equivalente à distribuição de energia elétrica no nosso país, né? Então, por exemplo, áreas mais movimentadas e com maior demanda, eu tenho mais postes, eu tenho mais usinas, e eu vou ter um número menor em áreas um pouco mais afastadas, menos populosas e que não tem uma demanda tão alta assim, né? Vendo essa projeção aqui mesmo no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro teriam vários nós interconectados, Minas Gerais teriam uma quantidade um pouco menor, né? Amazonas, etc. O próprio Nordeste aqui teria também uma grande quantidade de nós, dada a tamanha população que mora por aqui. Por fim, para finalizar, eu quero comentar sobre o projeto de internet quântica lá da Federal de Pernambuco, que está sendo coordenado pelo professor Daniel Felinto, que tem como objetivo desenvolver tecnologias fundamentais para redes quânticas metropolitanas. Parafraseando o professor, nossa ideia é que a UFPE possa atuar como um primeiro núcleo de desenvolvimento de tecnologias para a internet quântica no Brasil. Ou seja, ele não quer se limitar apenas a fazer uma aplicação da QKD, como foi lá na rede Rio Quântica, mas ele também quer criar um polo de distribuição desse tipo de tecnologia, o que é muito interessante, porque por mais que não seja uma rede aplicada no mundo inteiro, é uma rede que, se me permite a expressão, né, com o andar da carruagem, não deve demorar muitos anos para se popularizar cada vez mais. E é importante que o Brasil caminhe nessa direção para poder se preparar para esse futuro. É uma iniciativa bem legal do professor. Por fim, eu quero falar aqui algumas considerações finais. A QKD ela veio com o intuito de reforçar o elo mais fraco da segurança digital, que é a chave, certo? Não importa o quão resistente seja a sua porta, se eu tiver a chave para ela, ela não vai fazer nada contra mim. E a coisa que eu acho mais legal, mais bonita desse campo de estudo é que, diferentemente dos métodos de criptografia que nós conhecemos, esse não se protege através de cálculos matemáticos complexos, nem nada disso. Ele está protegido pelas leis mais fundamentais da natureza. Ou seja, são as nossas barreiras finais de proteção, o que eu acho até que é bem poético. Esse trabalho visou relatar brevemente o surgimento, as dificuldades e a evolução da prática de criptografia e segurança de dados até o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção. Bom, professor, é isso aí. Aqui no meu cronômetro eu consegui em 38 minutos. Eu mudei muita coisa do que eu estava originalmente pensando em apresentar. Eu até preparei aqui uns slides de backup, caso eles sejam necessários para explicar mais algumas coisas, etc. Mas é basicamente isso. O senhor pode me dar algum feedback? Talvez dê para reduzir esse tempo, né? 38 minutos eu acho que está um pouquinho apertado. Eu não sei mais o que eu poderia retirar aqui ou onde eu poderia resumir, mas enfim, essa aqui foi a minha apresentação. Qualquer feedback aí é só o senhor me comunicar.